A graça e a paz do Senhor Jesus. É o seguinte, queremos tratar aqui, já refazendo algumas vezes, na verdade, de um assunto sobremodo desconhecido na história política ocidental já há pelo menos 100 anos, Pelo menos 100 anos, E o título do vídeo aqui é conectado ao assunto, obviamente, Bolchevismo cultural no Brasil. Claro que no Brasil a situação é bastante distinta da Rússia, E principalmente agora no nosso momento. Mas vamos adentrar aqui a um cenário histórico extremamente importante para os desdobramentos da história política ocidental até aos nossos dias, em especial no que se refere à Rússia, Então, eu vou me basear nesse livro aqui, O nome do livro é aqui a Guerra Particular de Lenin, Não sei se vocês estão vendo bem aqui, eu estou aqui segurando o celular, É a Guerra Particular de Lenin, da Leslie Chamberlain. E, inclusive, é um assunto, extremamente desconhecido na própria Rússia quando esse fato ocorreu. Que fato? O Lenin simplesmente ele planejou, com os membros da inteligência, russa ali da sua época, já em 1918, Então, aí em 1922, ali no limiar da oficialização da criação da União Soviética, a deportação nada mais nada menos da mais importante elite intelectual de toda a Rússia, dentre os intelectuais, eu vou citar alguns aqui, serei breve para fazer uma outra parte, por exemplo, foi deportado da Rússia sem quaisquer prévias explicações, justificações e assim por diante, simplesmente foram cortados e banidos da Rússia para sempre. O Nikolai Berdyaev, Nikolai Lossky, a Nikita Berberova, Sergei Bulgakov, um grande teólogo, A Nikita era uma escritora, E ainda o Boris Brutkus, um grande economista, que inclusive foi o primeiro a demonstrar, do início ao fim, a total ineficiência da economia comunista, Ainda há outros, como o... Deixa eu lembrar o nome. Foram bastante figuras importantes, O Karzavin também, O Ivan Ilin também foi expulso. E dentre outros, A autora vai falar que aproximadamente 220 desses intelectuais, que eram a mais alta elite intelectual e cultural da Rússia, ali ainda, que preservava as raízes culturais daquele país. Foram totalmente expulsos com toda a sua família da Rússia, para que então o ideal civilizatório comunista fosse implantado na Rússia. Isso significa uma reprogramação cultural de proporções absolutamente sem precedentes e que só poderia vir de uma mente absolutamente psicopática, maléfica e totalmente insana. Mas isso aconteceu na Rússia, Isso aconteceu na Rússia e é justamente o que o petismo ele também deseja, sem sombra de dúvidas. Olhe hoje para a educação e para os efeitos, aí do granchismo no nosso país. Então, já aqui
partindo, né, para a conclusão, para não ficar tão longo, irmãos, uma vez que está difícil, né, você trazer um assunto dessa natureza nas redes sociais, porque sabemos a quem as redes sociais pertencem. Então, é o seguinte, essa reprogramação cultural, ela tem por objetivo a criação, não é, do Homo faber, não é? Quer dizer, isso lá na Rússia daquela época, né? Hoje a situação é outra e deixarei para outro vídeo, né? Não é mais um Homo faber, né? Aí é outro novo homem, né? Que a elite tecnocrática tem planejado já há algumas décadas, né? Aí com as forças, né, que tem se levantado no âmbito da tecnologia, né? E as eleições atuais no nosso país, elas são frutos de todo esse cenário de horror aí de reprogramação cultural, porque as pessoas elas não possuem as referências culturais nem tampouco o arsenal cognitivo para lidar com essa cultura política, psicopática e revolucionária, né? Absolutamente criminosa e abjeta, que advém da retórica e da cultura erigida pelo próprio comunismo. Então, a maior parte dos brasileiros que realmente não estuda esse assunto a sério, eles estão dando opiniões e tomando posicionamentos atualmente, realizando algumas ações e etc. dentro dessa cultura aí revolucionária, ou seja, estão trabalhando contra si mesmos sem sequer perceber, porque esse pessoal já tem séculos aí de experiência de dominação de países, inclusive a própria direita, ela também serve consciente e inconscientemente à cultura revolucionária comunista. Claro que há algumas divergências, há exceções, há intelectuais, há obras, etc. Tudo isso eu entendo muito bem. Mas, em suma, o que eu quero dizer? Somente o Partido Comunista Chinês atualmente possui mais de 100 milhões de membros. Então, como se luta contra isso? Obviamente não é fácil, nem é de qualquer maneira, né? Como se luta contra isso? Quer dizer, a política mundial é majoritariamente comunista. Sem essa de que em 1991, lá com a queda do Muro de Berlim, né, há muitas obras escritas sobre isso e tudo mais, significou absolutamente, literalmente, o fim da União Soviética. Certo? Porque o fim da União Soviética, em termos, digamos assim, né, sociopolíticos, ele até aconteceu, mas em termos culturais e espirituais jamais, né? O sovietismo permanece vivo ainda. E nós devemos estar prontos para tomar uma posição realmente bíblica, realmente cristã. Assim como, por exemplo, aconteceu na Holanda, né? A antirrevolução levantada pelo Grum van Prinsterer. Mas seria basicamente isso que eu tenho para falar para os irmãos, né? Então é uma coisa bastante séria, né? Infelizmente, a maioria das pessoas no Brasil que tratam, né, do assunto da... não vou dizer nem teologia política, né, mas filosofia política, pelo menos, ciências políticas, teoria do Estado. As pessoas não têm noção ainda já no século XXI, o que é o comunismo. As pessoas acham que o comunismo é uma posição política, né? O comunismo é uma ideologia. É somente bobagem, é somente clichê. Clichê que vem justamente dessa influência cultural comunista já tão disseminada no Brasil, não é? Tão disseminada no Brasil. Então, estamos falando de um inimigo aqui no Brasil do século XXI ainda enormemente desconhecido. Enormemente desconhecido. Até os livros que a maioria lê sobre anticomunismo
estão aí enviesados também com o próprio comunismo. Quer dizer, não é qualquer autor que de fato é anticomunista e, por outro lado, não defende uma pauta revolucionária, não é? Não tem como, não tem como, porque sem Cristo na política não existe realmente aí uma resistência à ordem imoral, criminosa e, como podemos dizer, né, um tanto instável no interior da ordem social. Não tem como, porque não existe uma política neutra. Não existe uma política neutra. Seja a direita ou seja a esquerda, elas possuem os seus deuses. Então, que Deus abençoe aos irmãos nessa noite, né? Espero ter sido bastante aqui contundente, claro, né? E direto, né? Na minha fala, na minha exposição. E comprem esse livro, que é um livro extremamente importante e muito desconhecido. Lenin expulsou a mais alta elite intelectual da Rússia para criar a União Soviética. Caso contrário, ele não ia conseguir fazer isso. Porque o comunismo ele é contracultural e ele é radicalmente anticristão. Radicalmente anticristão. Sempre foi e sempre será. Né? Então que Deus abençoe a todos. Né? Eu vou aqui encerrar, irmãos.